Olá pessoal, eu me chamo Samuel e muitos de vocês já acompanharam os meus vídeos. Os meus vídeos são sobre defende que Cristo virá para buscar sua noiva, e para que ele venha buscar sua noiva, esta noiva precisa estar preparada para quando Cristo voltar, ele a encontre assim como gostaria de encontrar. E para que a gente possa servir, ajudar, para que Cristo, quando voltar, encontre a sua noiva assim como ele gostaria, é importante que a gente tenha compreensão de certos assuntos, né? O preterismo completo, ele ensina que Cristo já veio e que a noiva não precisa mais se preparar para a volta do seu Senhor, né? Mas será que é assim mesmo? Será que é isso que a Bíblia ensina? Então eu já tenho cerca de 27 vídeos explicando isso, mostrando que, provando que Cristo realmente virá, né? Usando de raciocínio lógico, explicando para vocês que a Bíblia, a palavra de Deus, os evangelhos, as cartas dos apóstolos e o Apocalipse, eles são um quebra-cabeça que precisa ser montado. Então a gente precisa saber montar ele. Cristo disse que Deus ele revelaria as coisas para os pequeninos, né? E eu agradeço a Deus por ele ter me considerado um pequenino, porque ele tem me revelado muitas coisas que eu tenho que compartilhar com vocês, porque a igreja está espalhada pelo mundo. A Bíblia fala que o trigo estaria junto com o joio, né? Estaria no meio do joio. Seja dentro de denominações, seja fora delas, né? O trigo estaria junto com o joio. E o que acontece? Deus, ele está fazendo de tudo para preparar a igreja. Então ele usa uma pessoa que usa outra ali. Ele usa várias pessoas no mundo todo para preparar esta igreja. E eu queria dizer para vocês, informar para vocês, que a fim de preparar a igreja, eu vou ajudar nisso, né? Para que a igreja esteja pronta. E para que a igreja esteja pronta, eu quero avisar vocês que os tipos de assuntos que nós vamos considerar nos vídeos, né? Daqui para frente, né? Claro, vou acabar esse assunto de preterismo, né? E depois eu vou entrar nos assuntos de preparação para a igreja, tá? Mas um dos assuntos que a gente vai aprender, alguns dos assuntos, por exemplo, ó, o que compreende a graça. Então, há muitas ideias diferentes a respeito disso, né? As pessoas acreditam que quem está na graça não precisa mais fazer nada, né? Porque Cristo já pagou pelos nossos pecados, então a gente não precisa fazer nada. Será que é realmente assim? Será que essa compreensão da graça está correta? Outra coisa que aprenderemos é sobre o que é fé. Muitas pessoas acreditam que fé é crer, somente crer. Eu creio que Cristo fez isso por mim, pronto, está tudo certo agora. Será que é isso? Outra coisa, né, que é importante a igreja saber o que é amor. Cristo disse que nós seríamos conhecidos se a gente tivesse amor entre si. Então, o que significa essa palavrinha amor? E detalhe, o que essa palavrinha tem a ver com o nome de Deus? Outra coisa que a gente precisa saber é qual é a lei do Cristo, né? Será que a gente está debaixo de alguma lei? Porque no meio das denominações existem regras ali, né? Diante da igreja. Existem regras ali, regras impostas para a igreja. Será que Cristo fez isso com a igreja? Ele impôs regras, né, perante a igreja? A Bíblia ensina isso? A Bíblia fala que nós estamos debaixo da lei do Cristo. O que compreende essa lei? Então é importante que a gente saiba essas coisas, né? Por que é importante? Porque Cristo não tem uma noiva algemada. Ele tem uma noiva livre. E é importante que a noiva saiba essas coisas, né? Outras coisas que aprenderemos, né? Qual é o propósito de Deus? Ele tem um propósito? Tem. Qual é o propósito? Outra coisa, o que você precisa fazer para herdar o reino nos céus? Quantos paraísos existem? Qual o seu lugar na família de Deus? Qual era a função dos apóstolos e da igreja, né? Qual é o propósito de Deus para o planeta Terra? Será que o planeta Terra será destruído, né? Como age um pastor de verdade, né? O que é uma ovelha em Cristo? O que é ser um cristão de verdade? Essas coisas são importantes saber, né? Quem é o porteiro do rebanho de Cristo? Vocês já ouviram falar do porteiro? Está escrito lá em João 10, ali fala do porteiro, que o porteiro abre a porta. Então, quem é o porteiro? Um assunto que não é divulgado no meio evangélico, né?
Que mais? Quanto tempo falta para o fim? Né? Falta muito tempo. Como entender o Apocalipse? Né? O que é o ensino de batismos, descrito em Hebreus 6:2? Vocês já ouviram falar do ensino de batismos? Pois a Bíblia fala desse ensino e tem um grande significado. Na verdade, é um dos ensinos mais bonitos da palavra de Deus. O que mais que nós vamos aprender? O que é a ceia? Né? O que é a ceia? Será que a ceia é comer um pão? É beber um vinho? Cristo, a pessoa mais sábia, né, do universo abaixo de Deus, disse: olha, pessoal, todo ano ou todo mês vocês vão pegar um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho e vão beber, tá? E isso vai ser prova de que vocês se lembraram de mim. Foi isso mesmo que Cristo ensinou? Então é importante a gente entender essas coisas. O que é casamento? A igreja não sabe o que é casamento. Infelizmente não sabe. O que é fornicação ou imoralidade sexual? É importante a igreja saber isso, né? Quando que uma pessoa pode se divorciar e se casar com outra? Então essas coisas todas são revelações da parte de Deus. São revelações. E eu vou contar uma revelação que eu já até coloquei no vídeo, né? Você sabe quem é Babilônia a Grande? Pois a Bíblia fala. A Babilônia a Grande é a maçonaria, entendeu? Então, isso é uma das revelações que Deus ele tem mostrado para nós. Quem é Babilônia? A identidade dela já foi identificada, tá? É a maçonaria. Então, Deus ele tem muitas revelações para nos dar, e eu peço a vocês que vocês tenham a mente aberta, tenham paciência, acompanhem os vídeos, porque nós vamos considerar tudo isso aí e muito mais coisas, né? É como entender a ilustração, a parábola das virgens, né? Como entender essa parábola, né? Muitas outras palavras que Cristo falou que a gente olha assim e não entende. Por que Cristo transformou o primeiro milagre? O primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Por que Cristo fez isso? Né? Então a Bíblia ela está cheia de detalhes, está cheia de mensagens subliminares e Deus tem revelado para nós na sua grande misericórdia. E se vocês acompanharem os vídeos, não prestarem atenção na forma como o orador aqui fala, né? Porque eu sei que eu não sou um ótimo youtuber, eu realmente reconheço isso, mas o mais importante é que vocês prestem atenção na mensagem, porque essa mensagem é uma mensagem muito importante. Vocês vão ouvir coisas aqui que eu garanto a vocês, vocês nunca ouviram falar. Sejam sinceros, já ouviram falar que Babilônia é maçonaria? Muitos de vocês, ou talvez todos, nunca ouviram falar nisso. Então, são revelações da parte de Deus, tá? E algumas coisas são revelações, sim, e essa é uma delas. E eu tenho muito mais coisas para poder compartilhar com vocês. Eu peço que vocês continuem acompanhando os vídeos, porque vocês vão obter muitas informações, vocês vão saber como se comporta a igreja, o que é a igreja de Cristo, o que precisa fazer, né, o que a igreja precisa fazer ainda, né, visto que ainda dá tempo de se preparar, e como vocês podem se comportar como cristãos, né, e não dispensar o prêmio que Deus tem para vocês. Não dispensem esse prêmio. Não aceitem de uma vez por todas que Cristo já veio, porque se isso é um assunto muito importante, como que você pode ter certeza que Cristo já veio? Se você já determinou isso como certo de que Cristo já veio, se isso é um assunto tão importante, se existem riquezas insondáveis por trás desse assunto, é um assunto que nós temos que analisar todas as coisas, os textos, todas as situações, para que a gente tenha chegue num denominador. É um assunto de muita riqueza envolvida para simplesmente estudar alguns trechos da palavra e negligenciar o restante. Não. Se é um assunto de tamanha riqueza, por que eu vou estudar um texto? É um quebra-cabeça, precisa ser montado. Você precisa entender a palavra como um todo, você precisa montar esse quebra-cabeça e chegar no denominador no final. E se eu puder te ajudar a montar esse quebra-cabeça, eu estaria aqui fazendo os vídeos, tá? Para que você veja como tudo isso se encaixa. Então, se você quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas relacionadas à vinda de Cristo, relacionada a tudo isso, tá bom?
Então, eu estou aqui à disposição. O meu objetivo, não tenho ódio de preteristas completos ou de pessoas que creem de outras formas, não. Eu sou um cristão, eu não tenho ódio de ninguém. Mas eu também não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para falar a verdade. Então, se tiver que falar a verdade, eu vou falar a verdade. Me perguntou, eu vou ouvir a verdade. A pessoa que ouve mentira não se prepara. Então, para você se preparar, você tem que ouvir a verdade, você tem que estar disposto a fazer o que é correto, fazer mudanças se você estiver errado, agora assim como eu. Um amigo falou assim, ó, Samuel, a ceia não é isso. Eu vou te explicar o significado do pão. Ele me explicou e eu devo a ele isso. Ele me explicou o significado do pão. Sabe o que Deus fez depois? Me mostrou o significado do vinho. E eu vou passar para vocês, tá? Em algum vídeo eu vou mostrar para vocês o que significa o vinho, tá? O que significa o pão, né? Tem alguns YouTubers que já colocaram aí e Deus revelou para eles o significado do pão e realmente é isso mesmo, tá? E eu vou explicar para vocês o significado do vinho, tá? Tudo com evidências, com provas, tudo bem esclarecido, tudo direitinho, para que não haja dúvidas, né? Porque para que vocês não sejam enganados, vocês precisam ter a mente aberta, vocês precisam enxergar por todos os ângulos um assunto e conseguir ter compreensão do Cristo, assim como Paulo tinha compreensão. Pedro admitiu que havia nas cartas de Paulo coisas difíceis de entender, né? Por quê? A Paulo foi dado o entendimento de revelação, né? A Pedro não, como o apóstolo Paulo. E assim vai, Deus usa cada um conforme o seu dom. Então, isso que eu quero fazer, transmitir todas as mensagens a vocês com amor, com carinho, dedicação, para que vocês se preparem para a volta de Nosso Senhor, tá? Um abraço, fiquem com Deus, não deixem de acompanhar os vídeos, tá? Acompanhem os vídeos, são vídeos que visam ajudar. E eu vou fazer outros vídeos aqui, e eu peço a vocês que não fiquem prestando atenção no orador, porque eu sei que sempre eu não sou tão espontâneo, pareço muito mecânico nos vídeos, mas é a dificuldade que cada um de nós temos, né? Então, eu peço a vocês que prestem atenção na mensagem, porque essa mensagem que eu vou passar para vocês é mensagem única e de primeira mão, tá bom? Um abraço a todos vocês.